Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Alguns materialistas negam veementemente a existência de Deus. Para eles, o universo é produto do acaso, de probabilidades. No entanto, experimente lançar letras do alfabeto ao vento para ver se formam um poema. O cosmos revela a altivez de um planejamento. Podemos dizer que não entendemos, entretanto, simplesmente negá-lo não será nada científico. Há um pensamento superior expresso na ordem natural. Em oposição aos materialistas, muitos cientistas com humildade são capazes de se curvar ante a magnificência do infinito. Sabem que o nosso pensamento, embora poderoso, não é capaz de conter o oceano da mente de Deus. Mas é bastante evidente sua importância em nossa vida. Para Platão, o grande filósofo grego, o mundo das ideias era o mundo original. Tudo começa no pensamento, inclusive a realidade na qual nos movimentamos. Quando alguém alimenta constantes pensamentos de angústia, muitas vezes acaba por provocar em si mesmo dores de cabeça. Quando insiste em pensamentos vingativos, envenena o próprio coração. Ao contrário, quando procura se elevar pelo conhecimento do bem e se acalmar em exercícios mentais de paz, o corpo responde com saúde. Pesquisas recentes confirmam que as implicações do mal de Alzheimer são mais brandas nas pessoas cujo cérebro é positivamente ativo. O pensamento faz a vida. Há essas duas realidades aparentemente distintas, o seu pensamento e o pensamento de Deus. Na verdade, a nossa mente procede da mente divina e está em contato estreito com ela, mesmo sem que nos demos conta. Pensar e agir construtivamente é um método de harmonização com o pensamento de Deus que constrói o universo. Procure alimentar seus pensamentos com vibrações de otimismo e serenidade. Quando pensamos em sintonia com o Criador, tornamo-nos copartícipes de sua obra, especialmente em nossa própria vida. Como dizia Buda, você se torna aquilo que pensa. O programa Espírito e Vida de hoje vai tratar de um assunto bastante relevante para os frequentadores e trabalhadores das casas espíritas. Nosso tema de hoje é o Centro Espírita e nós. Como devemos agir ao chegar em um centro espírita? O que uma casa espírita oferece? Como contribuir com o centro espírita? Quem vai conversar conosco sobre este assunto é Ricardo Alves. Ricardo é do Centro Espírita Luz Divina e pesquisador da doutrina. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Prazer, Jailson. É um prazer estar aqui com vocês. Ricardo, o que é o Centro Espírita? É uma escola, um templo ou um hospital? É uma organização de pessoas interessadas na doutrina espírita, interessadas em se compreender como espírito imortal. E esse grupo de pessoas, elas se formalizam, se estruturam em organizações. E o Centro Espírita é essa associação de pessoas de natureza religiosa que buscam compreender a doutrina espírita. Quais são as principais diretrizes para um centro espírita? Acredito que, antes de tudo, é se pautar pelo estudo das obras básicas, coordenadas e estruturadas por Allan Kardec. Qualquer discussão sobre a doutrina espírita, seja no âmbito do centro espírita, seja no âmbito dos eventos que nós organizamos em ambientes externos, tem que ter Kardec como base de estudo. Todo esforço que a gente constrói a partir disso, ele é saudável, ele é salutar, ele é importante e com certeza vai trazer
bons resultados na nossa compreensão da sociedade, na compreensão de nós mesmos. Então, como diretriz básica, o que eu colocaria é termos Kardec como referência. Quais as principais diretrizes para um centro espírita funcionar seriamente, no caso? Além do estudo de Kardec, o centro espírita está estruturado num forte movimento de voluntários, uma vez que a doutrina espírita organizada no nosso movimento é uma atividade não sustentada por ações profissionais, nós não temos profissionais no âmbito da religião, então o voluntário é um ponto de toque, é uma base mestra da organização do centro espírita e, por ser uma atividade voluntária, uma forte capacidade de doação, de compreensão das limitações do próximo, de compreensão das suas próprias limitações e de um esforço de construção em conjunto, né? Então, temos Kardec como referência teórica em relação ao estudo da doutrina espírita. Temos o voluntário como essa figura básica do movimento, da ação social, do pensamento espírita, do estudo. Acho que essas duas grandes referências, uma teórica e a outra prática, representada pelo voluntário, pela ação do voluntário, são os grandes dínamos da doutrina do centro espírita, do movimento espírita, por consequência, né? Usando o pensamento de Kardec como referência e usando a capacidade de agir, da boa vontade, do esforço de aprendizado do voluntário, que é esse trabalhador espírita, nós conseguimos, a partir daí, começar a construir diversas ações. Ações essas que se concretizam nas diversas atividades da Casa Espírita e que a gente sabe que é um palco bastante interessante de atuação. Ricardo, então como é que eu faço para ser voluntário de uma casa espírita? Acho que, antes de tudo, a gente tem que buscar uma casa espírita que, tendo Kardec como referência, tem que ser um grupo de pessoas estruturada na casa espírita que nos comovam. A gente tem que sentir afinidade com a instituição. Acho que esse é uma das referências principais. Segundo ponto, perceber e buscar com o olhar se aquele grupo ele é acessível a novos trabalhadores. Tá? Tem espaço para a nossa atuação, que a gente também não pode se permitir se desmotivar, se desmobilizar. Né? Terceiro ponto, se colocar disponível. Isso. A Casa Espírita ela tem muito trabalho a ser feito. Tá? Todas as casas espíritas sofrem carência de pessoas para desenvolver suas atividades, mas é importante nós nos colocarmos disponíveis com o nosso ânimo, com a nossa boa disposição, com as nossas ideias, mas também respeitando um pouco a história daquela organização, daquelas pessoas que estão ali. Acho que a gente tem que esquecer um pouquinho de nós com as nossas novidades, nosso sentimento de proposição permanente de ideias e se colocar à disposição. Se capacitar através do estudo, se preparar participando dos grupos de estudo. Acho que isso é relevante no que diz respeito à aquisição de conteúdo doutrinário. Desenvolver também seus estudos individuais. Apenas o estudo na Casa Espírita não nos dá a consistência, o volume de conhecimento necessário para desenvolver as atividades. E, próximo passo, se colocar à disposição para ajudar no que for necessário. Ok, Ricardo. Então, o que o Centro Espírita ele oferece a quem procura? Quem nunca foi a um Centro Espírita, no caso. Então, o que ele, ao chegar lá, vai encontrar? O Centro Espírita ele é uma associação inserida em comunidades, né? Por isso é importante as casas espíritas buscar perceber a comunidade onde elas estão inseridas. O Centro Espírita ele possui atualmente atividades voltadas para a criança, voltadas para o adolescente, voltadas para o jovem, voltadas para o adulto. E, basicamente, o Centro Espírita se propõe a ser um espaço de aprendizado. Esse espaço de aprendizado, tanto para aquele que sofre, e sofrimentos nós temos vários. Temos sofrimentos por causa das nossas carências materiais. Temos sofrimentos por causa das nossas carências emocionais. Temos sofrimentos por causa, talvez inicialmente ainda não identificado, mas por causa das nossas carências de natureza espiritual. Então, o Centro Espírita ele atua basicamente no processo educativo de um público amplo, que vai da criança à pessoa mais madura, e este público inserido em diversas carências.
Então, todos nós que buscamos uma casa espírita, seja indo em busca de saciar uma curiosidade, seja indo em busca de saciar uma carência material, emocional ou de ordem espiritual, devemos perceber que talvez não necessariamente o que a gente encontre é o que a gente inicialmente queria, mas encontrando algo diferente, buscar continuar trabalhando a nossa motivação. Uma vez eu fazendo uma palestra, eu perguntei para o público se aquele público que estava ali lembrava qual era a primeira motivação que trouxe a casa espírita. Boa parte deles disse que sim. E eu perguntei se aquela primeira motivação ainda era a que permanecia. Boa parte disse que não. Porque indo à casa espírita, a gente descobre outras coisas. A gente descobre que não necessariamente aquela dor inicial ela é o ponto mais importante também, a ser trabalhado. Também tem os mitos também, né? Que dentro da casa espírita, as pessoas vão procurar uma casa espírita pensando que vai encontrar pessoas recebendo espíritos, aquela coisa toda. E não é isso, né, Ricardo? Acho que, em parte, né, a história como o nosso movimento espírita se desenvolveu, né, e também foi divulgado, ajudou a construir determinados mitos, né? Aquela casa espírita que tem os médiuns e a manifestação dos espíritos em público, isso foi uma verdade. No passado, talvez tenha sido uma verdade. Mas hoje entende-se que uma casa espírita precisa se estruturar para permitir uma divulgação consistente da doutrina espírita, um estudo cadenciado e continuado da doutrina espírita e a adesão ou a participação dos voluntários, dos trabalhadores espíritas nas suas mais diversas atividades. O fenômeno mediúnico é apenas uma das atividades. Ok. Então vamos agora a um breve intervalo e não saia daí, voltamos já. Conhecimento é a riqueza que não se perde. Por isso, não perca tempo. Vá à Livraria Abdias Antônio de Oliveira, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e adquira os mais variados produtos. Mais de 800 títulos de livros, revistas, jornais, DVDs, CDs e muito mais. Abrimos em horário comercial e não fechamos para almoço. Quarta e sexta fica aberto até às 9 horas da noite. No domingo, das 4 às 6 da tarde. Livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Avenida Rodrigues Alves, Tirol. Esperamos a sua visita. O programa Espírito e Vida tem o apoio da Protel, a segurança em extintores. Rua Interventor Mário Câmara, 2707B, de Serra Rosado, Natal. Fone 3213-6853. Protel Extintores, @oi.com.br. Estamos aqui falando sobre o Centro Espírita com Ricardo Alves. Ricardo, há espaço para crianças e jovens no Centro Espírita? Muito espaço. Basicamente, a porta de entrada dos jovens, das crianças e dos jovens no Centro Espírita é a evangelização infanto-juvenil, né? A evangelização infanto-juvenil é uma atividade estruturada para atender a criança e o jovem, um espaço de aprendizado através de atividades tanto lúdicas como também teóricas, no que diz respeito à passagem de conteúdo, de informação. E também é uma atividade, hoje os centros espíritas estão buscando integrar a evangelização infanto-juvenil em outras atividades. Eu participava de um centro espírita lá no Rio de Janeiro, eu já vi alguns outros centros espíritas fazerem isso aqui também no Rio Grande do Norte, que reservava um dia de reunião pública, por exemplo, para que um representante da evangelização, normalmente vinculado à mocidade, fizesse o exórdio, que é aquela leitura prévia a uma reunião pública. Então, uma forma de integrar o jovem espírita a uma atividade doutrinária de extrema relevância, que é a divulgação da doutrina espírita. Nós temos diversos jovens, crianças inclusive, atuando nas ações de promoção social espírita.
atividade de distribuição de alimentos para comunidades carentes, atividades de distribuição de brinquedos, participação de coleta daqueles brinquedos que as nossas crianças não utilizam mais em casa, elas trazem para o Centro Espírita para participar do processo. A gente tem no nosso movimento espírita aqui no Rio Grande do Norte, jovens colaborando ativamente nas recepções dos congressos, na logística, no apoio da estrutura dos eventos. Então, o espaço não falta. Acho que cabe aos dirigentes espíritas abrirem esse espaço, estruturarem projetos para que a comunidade espírita, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoal mais maduro que tem muito que contribuir, projetos que integrem esse público vasto. E quanto mais cedo, melhor, né? Para uma criança evangelizá-la, né? Dentro dessa doutrina tão maravilhosa que é, né, Ricardo? Acho que os pais e responsáveis por crianças, em particular as crianças, mas também os adolescentes, né? Precisam ter em mente que se aquilo é bom para a gente, aquilo também é bom para as nossas crianças, né? E isso se reflete em levar a criança à evangelização infanto-juvenil, isso se reflete a buscar motivos de convencimento para o adolescente que já começa a assumir um pouco a sua agenda, né, os seus compromissos, criar motivos para que ele se motive para ir também ao centro espírita, né? Os grupos jovens hoje em dia, eles são pautados por atividades extremamente motivadoras para o jovem, participam de eventos com jovens de outras instituições, participam de atividades fora do ambiente do centro espírita, seja num parque, seja numa visita a um projeto social. Então, tudo isso faz parte da formação do jovem espírita. Como podemos colaborar com o centro espírita, Ricardo? Primeiro ponto, a nossa motivação. Eu comentei ainda há pouco, que as nossas motivações mudam a partir do momento que a gente está na casa espírita, né? E é normal que seja assim. É normal e eu acho até que necessário que seja assim, que isso está relacionado ao nosso amadurecimento. A gente está ali para aprender. Se a gente está ali para aprender algo, não faz sentido que a nossa motivação de hoje seja a mesma motivação de 10 anos atrás. Não faz sentido. Uma vez eu já vi um palestrante falando, né, que uma pessoa que está numa casa espírita há 20 anos, mas não aprendeu mais nada nos últimos 19 anos, significa que, em termos de conceito, conteúdo, transformação pessoal, ela só frequentou a casa espírita há 1 ano. A gente tem que mudar. Então, motivação é importante a gente levar para a casa espírita, disponibilidade de colaboração, vontade de ajudar o próximo, vontade de se transformar e compreender que a Casa Espírita é uma organização. É uma entidade, é uma personalidade jurídica, que ela tem as suas necessidades como agente jurídico, precisa de pessoas que estejam aptas e dispostas a aprender a atender essas necessidades, compreender que Casa Espírita não é um espaço onde temos santos. Pelo contrário, como espíritos imortais, nós temos as nossas fragilidades e muitas dessas fragilidades a gente vivencia na casa espírita, a gente tem as nossas dificuldades de relacionamento, então tem esse espírito de colaboração. Eu acho que essa é uma grande forma de começar a ajudar a casa espírita. Ricardo, então, em uma outra linha também, junto à casa espírita, temos também o apoio da Federação Espírita local, no caso. Então, qual é o papel, na verdade, da Federação junto à casa? As casas espíritas, né, a gente vive um movimento filosófico, moral, né, entenda-se a religião dentro desse espectro, né? É uma atividade, é uma ação não hierarquizada, por isso a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, como todas as demais, não tem um papel de determinação de ações, de mando, realmente não cabe. A gente tem a felicidade de ter uma federativa bastante atenta a esse papel. Então, uma forma de nós entendermos a nossa atuação como voluntários trabalhadores da Casa Espírita em relação ao movimento federativo tem que ser uma atuação de colaboração, de fomentar ideias, levantar dúvidas, levantar necessidades, mas também apresentar experiências de solução. O que existe de interessante na minha casa espírita que eu posso levar para a federativa, que ela pode entender como interessante e ser um polo multiplicador dessa solução?
como também, se eu tenho uma necessidade, será que o pessoal da federação pode me ajudar? Não sei, mas vou lá perguntar, olha, estou tendo essa dificuldade, no que você pode me ajudar? Então, vejo muitas entidades federativas com este papel, de tentar aprofundar, através dos seus núcleos de estudo e de pesquisa, as temáticas espíritas em consonância com os temas da atualidade, ser um ambiente de recepção de demandas do movimento espírita e também propor soluções àquelas que ela entenda como viável. Falar a mesma língua também, né? Buscar harmonizar conceitos, buscar compreender o ambiente que a gente vive. Nem sempre as soluções elas são replicáveis, elas são possíveis de trabalhar num centro espírita como foi trabalhado no outro. Então, acho que o papel da federação, das federativas, acho que é bem por aí. É ser um ambiente de discussão, de aprendizado, sim, como centro espírita que ela é, mas um ambiente de discussão em benefício do movimento espírita. Ok. Então, chegamos ao fim do nosso segundo bloco. Voltaremos em instantes com o último bloco, ainda falando sobre o tema Centro Espírita e Nós. Não sai daí, voltamos já. Conhecimento é a riqueza que não se perde. Por isso, não perca tempo. Vá à Livraria Abdias Antônio de Oliveira da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e adquira os mais variados produtos. Mais de 800 títulos de livros, revistas, jornais, DVDs, CDs e muito mais. Abrimos em horário comercial e não fechamos para almoço. Quarta e sexta fica aberto até às 9 horas da noite. No domingo, das 4 às 6 da tarde. Livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Avenida Rodrigues Alves, Tirol. Esperamos a sua visita. O programa Espírito e Vida tem o apoio da Protel, a segurança em extintores. Rua Interventor Mário Câmara, 2707B, de Serra Rosado, Natal. Fone 3213-6853. Protel Extintores, @oi.com.br. Agora vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde. Quais os desafios do Centro Espírita nesse novo milênio? Acredito que os desafios do Centro Espírita para o novo milênio, principalmente, é conseguir trazer a compreensão espírita para as discussões cotidianas da nossa sociedade, né? Sustentabilidade é um tema bastante em voga, o papel de nós como pessoas físicas, como consumidores, o consumo consciente, a inserção do Centro Espírita na comunidade, como o Centro Espírita e os espíritas podem colaborar para a sociedade encontrar um rumo que seja sustentável, que seja mais ético, que determine e colabore com a construção de um futuro mais digno, mais justo, melhor para todos nós. Eu gostaria de saber por que o Centro Espírita não tem rituais, né, em suas reuniões, né? Como a gente vê em outras religiões, existem rituais, dogmas, né? O Centro Espírita não tem rituais porque a doutrina espírita, e o Centro Espírita é o veículo, é o espaço de discussão da doutrina espírita, essa não precisa de rituais que justifiquem os seus processos de trabalho. Os rituais, eles representaram e representam para alguns conjuntos de expressões religiosas um ponto focal, uma necessidade vinculada à necessidade dos seus indivíduos para se expressar. E a doutrina espírita, em essência, ela provoca os indivíduos para se descobrirem como espíritos imortais, para se conscientizarem como espíritos imortais, dispensando qualquer aspecto exterior nessa busca. Então, os rituais são desnecessários no âmbito da doutrina espírita, porque eles não determinam a nossa transformação moral. É a nossa transformação moral que é íntima, é particular,
É um caminho que deve ser percorrido por todos nós como indivíduos, que fará a transformação exterior. De que maneira a Casa Espírita pode utilizar a arte como veículo de divulgação e de difusão e de vivência da própria doutrina espírita? A arte, né, como atividade de exteriorização, de expressão do ser humano, né, ela tem a capacidade ímpar de sensibilizar o indivíduo nas suas mais diversas necessidades. E o Centro Espírita deve sim apoiar a arte espírita, e nós temos diversos documentos, trabalhos de referência que podem nos auxiliar nesse processo. Nós temos a ABRARTE, né, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, que faz parte das entidades não especializadas do Conselho Federativo Nacional da FEB. A arte espírita cada vez mais tem sido trabalhada não apenas como apoio às demais atividades do Centro Espírita, mas uma atividade por si só. Uma atividade de divulgação extremamente potente, extremamente competente, através do teatro, através da música, através da poesia. Então a arte como veículo, como expressão do indivíduo, ela deve sim ser abraçada pelos centros espíritas, trabalhadas à luz da doutrina espírita e colocá-la à disposição para o público, sim, uma ótima ferramenta de sensibilização do indivíduo, de esclarecimento do indivíduo. Gostaria de saber como as casas espíritas se mantêm. Centro Espírita, no seu aspecto exterior, lembramos, é uma pessoa jurídica, ela tem responsabilidades como pessoa jurídica, ela depende de recursos financeiros doados pelos seus voluntários, pelos seus trabalhadores. Algumas casas espíritas conseguem sustentar os seus projetos de ação social espírita graças a apoios institucionais. Para isso, a importância de estruturar projetos à luz dessas entidades financiadoras. Ela conta com doação não só dos trabalhadores, mas aqueles frequentadores que entendam poderem colaborar. Então, basicamente, a Casa Espírita, no seu aspecto de pessoa jurídica, se sustenta assim com recursos financeiros necessários e, antes de tudo, necessariamente o apoio das pessoas no que diz respeito à sua disponibilidade. Eu acho que, tendo disponibilidade, essas outras questões naturalmente surgem e são tratadas com muita transparência, com muita honestidade, com muita lisura, e as casas espíritas contam realmente com seus trabalhadores e com seus frequentadores. Agradecemos a presença de Ricardo Alves. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Jailson, a oportunidade de estar aqui, conversando, meditando sobre esses assuntos. Vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí. O Centro Espírita, de Herculano Pires. Dimensões Espirituais, do Centro Espírita, de Solie Caldas Schubert. Orientação ao Centro Espírita, da FEB. Centro Espírita, Tendências e Tendenciosidades, por César Braga Said. Chegamos ao fim do programa Espírito e Vida, mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritovida@yahoo.com.br. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz!